O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos este domingo a solenidade da ascensão do Senhor aos céus. Fizemos um longo percurso pelo período pascal. Nos primeiros domingos nós meditamos, tendo presente a incredulidade ou a dificuldade dos primeiros discípulos para crer no Senhor ressuscitado, sobre a fé. Nós também somos assombrados ao longo da vida pela incredulidade. Nós aprendemos que precisamos nos aproximar do Cristo ressuscitado e, olhando para a própria história, nós identificamos esta presença viva de Jesus. E a presença viva de Cristo suscita nos corações a fé. Neste ano, sobretudo, nós focamos reconhecendo que a nossa própria história é lugar de manifestação do ressuscitado. Quando olhamos para a vida, constatamos que Deus está vivo, que Jesus está no meio de nós. Ainda reconhecemos que Jesus é o bom pastor, porque Ele dá a vida pelas ovelhas. E contemplamos a pobreza de Cristo, a sua pobreza expressa que Jesus viveu toda a sua vida em função da nossa salvação. Jesus não olhou para si, não se ocupou com as suas coisas. Jesus se ocupou com o plano do Pai que contempla a nossa salvação. Aprendemos que não devemos ficar perturbados. É necessário ter fé em Deus, ter fé em Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. A fé nos faz colocar a confiança em Deus. E Jesus assegura que a vida não termina nas fronteiras da história. A morte não tem a palavra final. Na casa do Pai há muitas moradas. E por fim, no domingo passado, nós aprendemos
com Jesus, que nós não ficaremos órfãos. Ele promete que junto do Pai será enviado o outro Paráclito. Ele e o Pai irão enviar o Espírito Santo, o Consolador. Estamos vivendo a expectativa da solenidade de Pentecostes. Não estamos sozinhos, Deus está conosco através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus torna Cristo presente no meio de nós. Na solenidade da ascensão do Senhor aos céus, nós acompanhamos pela primeira leitura este artigo da nossa fé. Cada vez que nós rezamos o credo, nós citamos este artigo da nossa fé. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Esta é a verdade de fé que hoje nós celebramos. Jesus, conforme a descrição de São Lucas, no texto dos Atos dos Apóstolos, depois da sua ressurreição, permaneceu 40 dias com os discípulos. Jesus ressuscitado permaneceu entre eles, e a permanência de Jesus por 40 dias é muito significativa, porque no contexto da Sagrada Escritura, o número 40 é um número simbólico. Nós encontramos inúmeros textos bíblicos que citam o número 40. E eu vou citar dois fatos da Escritura, dois que estão presentes no Antigo Testamento e um que está presente no Novo Testamento. São três fatos que indicam o número 40. Primeiro, nós temos os 40 dias do dilúvio. Deus quis purificar a humanidade que estava corrompida pelo pecado. Deus realiza o dilúvio tendo presente a purificação da humanidade corrompida pelo pecado. Os 40 dias de Jesus, o Senhor ressuscitado, está indicando que o Cristo ressuscitado permanece entre os seus discípulos para purificá-los. Depois, no Antigo Testamento, o povo de Israel permaneceu 40 anos no deserto. O 40 também nos remete à preparação. Eles estão se preparando no deserto para entrar na terra prometida. Deus libertou o povo da opressão que eles estavam sofrendo no Egito, eram oprimidos pelo faraó e durante 40 anos caminham no deserto se preparando para entrar na terra prometida. Jesus, pela sua presença entre os discípulos, está preparando os discípulos para que eles possam ingressar na pátria definitiva, o céu. E por fim, no Novo Testamento, Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites no deserto. E a presença de Jesus no deserto indica um tempo de transição. Nós temos o tempo da vida oculta de Jesus. Nós não temos informações acerca da juventude de Jesus. Nós temos algumas indicações sobre a infância de Jesus, o seu nascimento, depois Jesus, que foi levado ao templo pelos seus pais, apresentado no templo, depois Jesus, que foi com os seus pais a Jerusalém, já na sua adolescência, mas nós temos poucas informações. A maior parte da vida de Jesus, ele viveu a sua vida de maneira oculta. Depois Jesus inicia a sua vida pública. O tempo de Jesus no deserto é o tempo de transição entre a vida oculta e a vida pública. Nós temos o batismo de Jesus, que marca o início da sua vida pública, e logo após o batismo, conduzido, impelido pelo Espírito, Jesus foi ao deserto. E depois que Jesus viveu 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus começa propriamente a sua missão, pregando a conversão. Portanto, os 40 dias também remete ao período de transição. O que tudo isso significa no contexto da solenidade da ascensão do Senhor? Que nós estamos vivendo esse período, o período de purificação, porque nós temos a oportunidade de buscar à luz do Evangelho a purificação dos nossos corações,
seja pela oração pessoal, pela leitura da palavra de Deus, pelas devoções, pelo sacramento da Eucaristia, pelo sacramento da confissão, nós vamos buscando a nossa purificação, para que possamos também entrar na pátria definitiva, para que nós, purificados, possamos, preparados, o povo de Israel que caminha pelo deserto, nós caminhamos no deserto da vida. É um tempo de preparação, de purificação para entrar na pátria definitiva. E por fim, nós estamos vivendo esse tempo de transição. Nós estamos fazendo este trânsito. Nós estamos caminhando para passar da vida, a vida terrena, à vida celeste. Portanto, a solenidade da Ascensão do Senhor está ensinando que nós somos chamados a percorrer o mesmo caminho que Cristo percorreu, porque Deus nos convida a viver eternamente com Ele no céu em corpo e alma. O que Jesus está vivendo na solenidade de hoje, isto é, a sua entrada em corpo e alma no céu, não é algo peculiar a Cristo. Todos nós somos chamados a fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso de Cristo, para viver a mesma experiência, entrar no céu em corpo e alma. O nosso corpo não foi feito para ficar na sepultura. Quantos de nós já sepultamos os nossos entes queridos? Depositamos aquele corpo que nós abraçamos, aquele corpo com o qual nós nos relacionamos, nós sepultamos. Mas aquele corpo que foi sepultado, um dia ressuscitará, para que cada um possa fazer a mesma experiência de Cristo, possa entrar no céu em corpo e alma. Essa é a primeira verdade de fé que nós aprendemos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor. Que o corpo não foi feito para a corrupção do sepulcro. A corrupção do sepulcro é a consequência do pecado que entrou na vida do homem. Mas Deus, na sua benevolência e misericórdia, irá ressuscitar aquele corpo, para que ele possa, como o corpo de Cristo Jesus, ressuscitado, entrar no céu e viver eternamente com Deus. Estamos vivendo esse tempo de purificação, de preparação e de transição. Mas o que nós devemos fazer enquanto esperamos este dia, o dia glorioso de entrar no céu em corpo e alma como Cristo? O Evangelho nos aponta o caminho que nós precisamos percorrer para fazer a mesma experiência de Cristo. É interessante porque o Evangelho, nenhum outro texto do Novo Testamento fala da ascensão do Senhor, exceto o texto que nós ouvimos, o texto de São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos. Nenhum outro texto nós encontramos que fala da ascensão do Senhor. E a igreja sugere como evangelho um texto que corresponde ao ano litúrgico, sempre um texto que indica a missão, o envio missionário de Jesus. Jesus está dizendo no evangelho para os seus discípulos: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que nós aprendemos? Que esse trânsito que nós estamos fazendo precisa ser marcado pela missão. Há uma advertência no texto da primeira leitura: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Nós não devemos viver esse trânsito, esse período de purificação, preparação, olhando para o céu. Nós vivemos essa expectativa de entrar em corpo e alma no céu, vivendo a nossa missão. A liturgia da solenidade da Ascensão do Senhor é um convite para que cada um possa tomar consciência da missão. Quando Cristo subiu aos céus, Ele transferiu para a igreja, colocou na mão da igreja a sua missão. E dessa igreja cada um de nós é membro. Sendo assim, a missão de Cristo está nas mãos de cada um de nós. Nós estamos ouvindo nos textos eucológicos da liturgia que a cabeça já entrou no céu, é Cristo, mas também todos os membros do corpo são chamados a entrar no céu. Nós somos membros do corpo de Cristo, a missão de Cristo foi colocada em nossas mãos. Nós não estamos neste mundo e não devemos estar neste mundo como alguém que vive
alheio à missão de Cristo. Se nós decidimos seguir os passos de Cristo, a missão de Cristo foi colocada em nossas mãos e nós devemos continuar a obra de Cristo no mundo. É necessário pensar de que maneira eu estou colaborando, contribuindo com a missão de Cristo, para que o Evangelho de Cristo continue sendo anunciado, pregado, para que os homens reconheçam que Jesus é o Salvador. O que estamos fazendo? Eu quero, sobretudo, meditar sobre a necessidade de oferecer a Deus uma resposta generosa, porque Deus nos chama, todos nós somos chamados a colaborar com Deus, todos. Deus quer que nós cooperemos com a missão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, mas a nossa resposta precisa ser uma resposta generosa. Nos dias de hoje, o que está imperando? Está imperando esse eu marcado por um egoísmo profundo. Nós manifestamos o desejo de servir, mas nós queremos servir do nosso jeito. Posso dar alguns exemplos. A pessoa é convidada para ser leitor. Ela diz: eu aceito, mas eu só faço a primeira leitura, a segunda leitura eu não faço. Eu aceito ser irmão santista, mas eu só levo o tocheiro, a cruz eu não levo. É assim que as pessoas estão hoje se comportando quando são chamadas para servir. Nós queremos estabelecer como vamos servir. O serviço é um ato generoso, é um ato de amor a Deus. Nós não servimos a partir daquilo que nós queremos fazer, nós servimos a partir daquilo que Deus quer que cada um de nós realize. Nós servimos a partir da necessidade da nossa comunidade. É necessário que nós compreendamos que a realização, a alegria do servir está em realizar um serviço generoso, sem fazer qualquer tipo de escolha, uma escolha egoísta. Eu aceito ser ministro, vai levar comigo para o doente, eu não aceito. Nós vamos assumindo os compromissos, mas de acordo com aquilo que é apetecível a nós, aquilo que é prazeroso a nós. No fundo, nós estamos nos servindo do serviço para a autopromoção. Não é um serviço generoso, não é um serviço oferecido de coração. Nós passamos a fazer uma seleção daquilo que nós queremos fazer. Jesus nos convida a viver a missão com generosidade, com abertura de coração. Eu canto, mas só canto se for na matriz, nas comunidades não. Não faz sentido. Não faz sentido. Claro que eu estou dando exemplos mais palpáveis, mas existem muitas coisas nesse sentido que estão acontecendo nas nossas vidas. Nós queremos servir, mas sempre com resistência, estabelecendo como vamos fazer isso. É necessário que haja da nossa parte generosidade. Esse é o convite que a palavra de Deus nos faz. Nós não devemos ficar olhando para o alto, nós devemos viver esse período de trânsito servindo, e servindo com generosidade, com abertura de coração. Eu me disponho a ajudar a comunidade, mas passar pano no chão da comunidade, não. Veja, essa é a lógica que está imperando nos dias de hoje. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não estamos abertos a corresponder àquilo que Deus está nos pedindo. Aliás, quando nós nos colocamos para servir, o que determina a missão, o que determina a nossa vida, não é mais a nossa vontade, é a missão. Quantas coisas nós temos que fazer que nós, humanamente falando, nem gostaríamos de fazer. Gostaríamos de fazer outras coisas, mas se essa é a necessidade da comunidade, esse é o pedido de Deus, esse é o apelo da igreja, eis-me aqui, Senhor. Farei com muita alegria e com generosidade. Esse é o espírito que deve marcar a nossa vida missionária. Fazer aquilo que Deus nos pede, não aquilo que nós queremos fazer. E é assim na missão. Na missão, a missão real é essa. A missão verdadeira é: nós passamos a fazer aquilo que Deus pede, não aquilo que nós gostaríamos de fazer. Vamos pedir a Deus essa generosidade, que o nosso serviço seja um serviço generoso. Eis-me aqui, Senhor. Deus nos chama, Deus nos envia, e Deus nos chama a partir das necessidades da comunidade, a partir das necessidades que a igreja tem, e nos apresentemos com generosidade.
Como nós nos realizamos? Quando nós servimos com generosidade, com alegria. Como nós crescemos, como nós aprendemos quando a generosidade marca o nosso serviço. Quantas maravilhas Deus realiza, porque nós estamos sendo generosos, estamos com o coração aberto. Que Deus nos dê a graça para superar essa mentalidade desse eu profundo no sentido um eu egoísta, um eu que só olha para si e que não é capaz de se colocar verdadeiramente a serviço de Deus e da comunidade.